Senhor Jesus, Divino Mestre, com alegria nos corações que nós aqui nos reunimos novamente, como sempre temos feito às terças-feiras, aproveitando a oportunidade que o Senhor nos oferece para um estudo em conjunto, em grupo, em que nós podemos tecer os comentários, buscando aquele entendimento dos ensinamentos que os espíritos superiores nos legaram, codificados por Allan Kardec. Sejamos felizes no nosso trabalho e este trabalho seja proveitoso para nossos irmãos que se encontram estagiando na Fraternidade Espírita Camilo Chaves, tanto quanto nós buscando o progresso, a evolução, entesouramento de conhecimentos e virtudes, para que a nossa caminhada na Terra seja mais segura, mais equilibrada, mais harmoniosa. Que as tuas vibrações de paz, de compaixão, de misericórdia nos envolvam e a toda a humanidade, hoje e sempre. Muito bem, então nós hoje, dando continuidade ao estudo alternado das obras da codificação, hoje o Livro dos Espíritos, parte segunda, do Mundo Espírita ao Mundo dos Espíritos. Capítulo 1, dos Espíritos, que trata do seguinte tema, dos seguintes temas: origem e natureza dos espíritos, mundo normal primitivo, forma e ubiquidade dos espíritos, perispírito, diferentes ordens de espíritos, escala espírita, progresso dos espíritos, anjos e demônios. Primeiro tema: origem e natureza dos espíritos. Questão 76. Que definição se pode dar dos espíritos? Pode dizer-se que os espíritos são seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. Nota de Kardec: a palavra espírito é empregada aqui para designar as individualidades dos seres extracorpóreos e não mais o elemento inteligente do universo. Então, de um modo geral, espírito com letra maiúscula designa já o espírito formado e letra minúscula o princípio inteligente aí do universo. Tanto quando o princípio inteligente está estagiando nos reinos anteriores, os espíritos se referem a ele com letra minúscula, espírito. Os espíritos são seres distintos da divindade ou serão simples emanações ou porções desta, e por isto denominados filhos de Deus? Meu Deus, são obra de Deus, exatamente qual a máquina o é do homem que a fabrica. A máquina é obra do homem, não é o próprio homem. Sabes que quando faz alguma coisa bela, útil, o homem lhe chama sua filha, criação sua. Pois bem, o mesmo se dá com relação a Deus. Vamos subir aqui. O mesmo se dá com relação a Deus. Somos seus filhos, pois que somos obra sua. Alguém quer comentar até aqui? Vamos caminhando aqui até que nós formemos aí um quadro para nós aí conversarmos. 78. Os espíritos tiveram princípio ou existem como Deus de toda a eternidade. Se não tivessem tido princípio, seriam iguais a Deus, quando ao invés são criação sua e se acham submetidos à sua vontade. Deus existe de toda a eternidade, é incontestável. Quanto, porém, ao modo por que nos criou e em que momento o fez, nada sabemos.
pode dizer que não tivemos princípio, se quiseres com isso significar que, sendo eterno, Deus há de ter criado, sempre criado ininterruptamente. Mas, quando e como cada um de nós foi feito, repito-te, nenhum o sabe. Aí é que está o mistério. Boa noite, Luiz. Opa, boa noite. Boa noite. Prazo aí. Boa noite a todos. Tranquilo? 79. Ô, Júlio, só um minuto. Pode falar. Nesse domingo, no nosso culto no lar, né, Sim. o Samuel ele fez essa pergunta, né? Qual foi o primeiro espírito, né? Eu acho que foi, mas... Eu acho que essa aí é uma resposta que plausível, né? Principalmente essa última frase aí, né? Mas quando e como cada um de nós foi feito, repito, não se sabe. Sim. Né? Aí está um mistério. Foi a resposta que nós Deus demos para eles sem essa informação aí. Deus sendo eterno, ele há de ter criado sempre, como está dito aqui. Então nós não temos como ainda saber isso ao certo. Não temos condições. Isso é fora de questão. Nós só vamos entender isso bem mais à frente na nossa evolução. Uhum. Mas como a criação é ininterrupta, sempre está havendo criação de espíritos, então nós aí... Eu acho que essa resposta dos espíritos aqui é boa porque é lógica. É boa porque é lógica. Se a nossa ciência não consegue ainda identificar a partícula elementar, todas as vezes em que eles colidem as partículas nos colisores de partículas, sempre surgem partículas menores. Então, nós queremos saber sobre essa origem algo que, por enquanto, não tem cabimento. Certo? Agora, pode falar que eu só vou abrir a porta aqui. Tá. Agora, sobre essa questão aí da novos espíritos estarem sempre surgindo, esses mesmos espíritos que estão surgindo ainda passarão por todas as fases de desenvolvimento que nós passamos. Sim. Ou pode-se pular de fase? Não, mineral, vegetal, animal, hominal. Lembrando que nós já estudamos aqui que a forma biológica, vamos colocar assim, a forma biológica do espírito humano, da faixa da razão, é sempre a forma humana, conforme já estudamos aqui no nosso trabalho, que é assunto da codificação, com pequenas variações, tá? Uhum. A lei é uma só de evolução. Não existe privilégio. Então não é possível pular etapas, queimar etapas do processo de evolução. Os irmãos mais velhos vão ajudando os mais novos. Por exemplo, Jesus, que nos ajuda, é o Messias, governador deste orbe, e nos ajuda, assim como ele ajuda o contingente de princípios inteligentes que aqui estão evoluindo nas faixas inferiores. Também tem a supervisão de Jesus, e isso em todos os mundos. Lembrando que o universo é infinito, e há infinitos mundos, infinito número de espíritos, a criação é incessante, e um dia nós vamos compreender esse processo. Por enquanto, dado o nosso estágio atual de conhecimento e evolução, buscar especular sobre essas origens é uma maneira de nos alienarmos do que é mais importante para nós, mas na atual existência. Nos alienarmos.
O que é mais importante para nós é a transformação moral, é a prática do bem. E isso não implica em que nós aqui vamos passar o tempo dos nossos estudos só falando de transformação moral, como já foi sugerido. Não é o caso. Nós vamos estudar toda a codificação, debater os temas, e para que nós possamos ir entendendo, abrindo o entendimento. Por quê? Porque quando se abre o campo do entendimento pelo estudo, e o estudo é feito com seriedade, atrelado ao trabalho no bem e à busca pela transformação moral, os espíritos começam a nos inspirar, intuir, e na medida do possível, nós vamos tendo aí determinados lances mediúnicos, tá? Para poder, então, porque sobre o Espiritismo, conforme Kardec já disse, foi dita a primeira palavra. Nós estamos estudando as bases da codificação, mas existe muita coisa ainda a ser completada em muitos aspectos aí da doutrina. Não quanto às leis, quanto à lei de evolução, imortalidade, pluralidade das existências, pluralidade dos mundos. Isso é lei universal. Mas quanto aos detalhes, a composição do perispírito, que muita gente ainda tem dificuldade em aceitar que o perispírito tem órgãos, conforme aprendemos em André Luiz, por exemplo. Com André Luiz, tem aqueles mais francamente delimitados e se mantêm nos estritos limites da codificação. Eles não concordam com as obras de Chico Xavier e se fecham, assim, engessam-se na codificação. Com todo respeito, nós respeitamos, mas nós entendemos que, nós vamos estudar o perispírito mais à frente, evidentemente, mas com relação ao perispírito, por exemplo, o William Crookes, que estudou a materialização do espírito Kate King, ele mediu a pulsação, batimentos cardíacos, auscultou os pulmões, cortou os cabelos do espírito. Então, o perispírito tem órgãos, mas ainda tem polêmica nessa área. Assim como nós temos companheiros também que não concordam com essa ideia de que o princípio inteligente passou pelo átomo e pelo vegetal, embora isso esteja muito explícito na questão 540, que nós ainda vamos estudar, que trata da evolução, que trata dos espíritos que exercem ação nos fenômenos da natureza. Então, na questão 540, lá na última frase, está dito assim: é assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou pelo átomo. Admirável lei de harmonia. Então, aqui o português aqui é bem claro. O arcanjo começou pelo átomo, como um princípio inteligente. Mas tem companheiros que não concordam, interpretam de outra maneira essa frase cristalina. Então, quanto mais estudarmos a doutrina espírita, a codificação, mais elementos nós vamos ter para oferecer aos espíritos, para sermos inspirados, para que os espíritos possam trazer informações mais avançadas, com base na nossa busca, no nosso interesse, da nossa pesquisa. Aquela questão da pergunta e da resposta. Pergunta e resposta. Então,
nós temos recebido muita coisa nos nossos trabalhos mediúnicos. E nós abrimos uma outra frente de trabalho mediúnico, que já foi comunicado aí no nosso grupo, em que o propósito é nós podermos fazer pesquisa, podermos indagar os espíritos sobre algumas questões. Por exemplo, ontem o Marcelo trouxe uma comunicação muito interessante do José Grosso sobre a neurociência aplicada à mediunidade do plano espiritual. Então, o Marcelo me confidenciou aqui no particular que ele nunca leu nada sobre neurociência, nem sabe o que significa isso. Para vocês verem o que é interessante. Então, vamos supor, um médium estudioso de neurociência, por exemplo, seria um instrumento muito útil para um espírito que quisesse fazer discorrer sobre a neurociência. Alguém pode até estranhar os espíritos utilizando o termo neurociência, sendo que é um termo humano. Mas os espíritos estão utilizando o termo neurociência porque certamente eles não têm palavras para dizer o que eles querem dizer. Ou vocês acham, por exemplo, que a neurociência é o suprassumo do que existe no mundo espiritual em termos de pesquisa, de estudo sobre o cérebro, interação cérebro orgânico, cérebro do perispírito? Lógico que tem mais coisa. Lógico que tem uma coisa muito mais avançada. Então, nós já vemos aí um ponto interessante que pode ser abordado. Então, é óbvio que nós não vamos perguntar sobre esse início aqui para os espíritos, porque, por enquanto, não há... Vou repetir, se nós aqui na Terra, se os nossos cientistas mais avançados, astrofísicos, físicos mais avançados não conseguem chegar naquela unidade mínima da matéria definitiva, como é que nós vamos querer saber, conhecer a origem da criação dos espíritos? Certo? Isso aí se deu aí, mas o assunto é esse mesmo, nós não temos resposta para tudo. Temos resposta para tudo? Não temos. Quer dizer mais alguma coisa, Arthur? 79. Pois que há dois elementos gerais no universo, o elemento inteligente e o elemento material, poder-se-á dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente, como os corpos inertes são do elemento material? Que é uma pergunta capciosa, porque lá à frente vocês vão ver que existe algo diferente, tá? Evidentemente, os espíritos são a individualização do princípio inteligente, como os corpos são a individualização do princípio material. A época e o modo por que essa formação se operou é que são desconhecidos. Aqui, por exemplo, é uma questão que naquele tempo não havia condições de aprofundamento por parte dos espíritos. Talvez hoje haja, se nós indagarmos. Mas nós sabemos o seguinte, que desde o átomo, que já no átomo já existe a individualidade. O princípio inteligente ali no átomo já é um indivíduo que vai crescer no tempo. Por mais difícil que seja para nós entendermos isso. O problema não está na informação dos espíritos, está no nosso entendimento, que ainda é precário. Precário, certo? Então, átomo, e André Luiz nos ajuda, por exemplo.
no livro Evolução em Dois Mundos, ele informa que dos vírus e bactérias até o homem da idade do sílex passou-se 1 bilhão e 500 milhões de anos de evolução. O princípio inteligente, ele fala assim, o princípio inteligente está no livro Evolução em Dois Mundos. Gastou, desde os vírus e bactérias até o homem da idade do sílex, 1 bilhão e 500 milhões de anos de evolução. Mas não tomem isso a pé da letra. Ele está falando aí da evolução biológica. Evidentemente que dos vírus e bactérias para o homem de 200 mil anos atrás, o tempo de evolução não foi só de 1 bilhão e 500 milhões de anos, foi muito mais do que isso, tá? Muito mais do que isso. Por que ele utiliza esses dois componentes, vírus e bactéria? Porque o vírus é aquele componente infinitesimal que já apresenta uma certa vida embrionária. O vírus ele fica em estado latente durante períodos até de milhões de anos, e quando ele encontra um meio favorável, ele vive de novo. Então ele se cristaliza e vive. Então é a transição, é o período de transição entre o átomo e o vegetal, o vírus. E a ciência não sabe até hoje, século XXI, o que é o vírus. O vírus é classificado num reino à parte nos estudos aí sobre os seres vivos, tá? Porque ele fica morto, vamos colocar assim, durante muito tempo, depois vive de novo. Então é a transição, o princípio inteligente saindo das faixas minerais do átomo, transitando para os seres orgânicos. E a bactéria? A bactéria é o primeiro vegetal mais básico. Vegetal mais básico, o componente vivo já do reino vegetal, certo? De acordo aí, Luiz? Sim. O vírus, ele é um... Não é bem que ele fique morto, né? Mas Sim, ele... foi só uma forma de dar aqui uma Não, porque tem certas bactérias que têm esse componente, por exemplo, a tuberculose, o bacilo da tuberculose, ele tem uma das características dele é ficar em um meio de baixo teor de oxigênio e o bichinho fica ali, igual aí ele fica, como se estivesse morto, passa percebido por tudo, né? E agora nós temos milhões de vírus também em nós mesmos, convivendo com a gente, igual tem bactéria, igual tem fungo dentro da gente, né? Sim. Mesmo jeito. Sim. Pintou uma chance de um desequilíbrio, né? E ele vai se multiplicar, né? E vai surgir. Sem contar que as próprias células são princípios inteligentes individuais. Aprendemos também com Jesus, sob o comando do Espírito encarnado. Certo? Muita coisa para nós aprendermos ainda, estudarmos nessa parte aí. Eu acho que à medida que nós vamos avançando, né, na evolução, o passado vai se descortinando naturalmente, é o que nós estamos percebendo, né? A gente vê aí, nós estamos tão perto da animalidade e a gente já tem uma compreensão, assim, tudo bem, superficial, de que passamos por outros reinos, né? E mesmo que uma coisa que eu acho que, quando você estava falando, uma coisa que eu achei, uma coisa que eu
que é diferente do que dos dogmas católicos, né? Os espíritos falam assim, olha, isso não tem como esclarecer, mas não fala assim para a gente, ó, é assim, pronto. Não. A gente percebe que existe uma explicação coerente, lógica, só que ainda não dá para a gente compreender certas coisas. Né? É igual você falou e tem pessoas que não acreditam, né? O próprio Emmanuel cita isso não sei se é no Consolador, naquele livro dele, Emmanuel, que ele fala que na espiritualidade com quem ele conversa, tem pessoas que não, tem espíritos que não acreditam nessa fieira. Do outro lado também é assim. Sim. Né? Sim. Aí, questão aí de tempo, de cada um tem o seu grau aí de entendimento e maturidade, e questão de tempo aí. A criação dos espíritos é permanente ou só se deu na origem dos tempos? É permanente, quer dizer, Deus jamais deixou de criar. Essa aqui também responde aquela a 78, aí complementa a 78, a 80. Os espíritos se formam espontaneamente ou procedem uns dos outros? Deus os cria, como a todas as outras criaturas pela sua vontade. Mas, repito ainda uma vez, a origem deles é mistério. Aqui vem a que eu disse para vocês, que é bem uma contradição com relação a essa separação que está aqui, ó, da 79. Que aqui existe uma separação, preto e branco. Agora, essa questão aqui já derruba por terra. Será certo dizer-se que os espíritos são imateriais? Como se pode definir uma coisa quando faltam termos de comparação e com uma linguagem deficiente? Pode um cego de nascença definir a luz? Imaterial não é bem o termo. Incorpóreo seria mais exato, pois deves compreender que, sendo uma criação, o espírito há de ser alguma coisa. É a matéria quintessenciada, mas sem analogia para vós outros, e tão etérea e escapa inteiramente ao alcance dos vossos sentidos. Não complicou? Sim, porque ele coloca a matéria aí no meio. Complicou ou não complicou? Aqui na 79 está dito assim, ó. Pois que há dois elementos gerais no universo, o elemento inteligente e o elemento material. Então aqui, o que a gente pode inferir aqui, e assim, e eu vou usar dizer aqui para vocês, que a origem é a mesma. Estágios diferentes de evolução. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é uma ideia sofisticada que nós aprendemos estudando, por exemplo, o livro Evolução e Vida, do Wagner, que o princípio inteligente, antes das suas origens aí, ele é componente da matéria. Eu também acredito nisso. Componente, o que são, por exemplo, quando você vai nas modernas teorias aí da constituição da matéria, e acreditava-se anteriormente que o próton, o nêutron, o elétron eram os elementos básicos. Pronto, chegamos no elemento indivisível. Não, prótons e nêutrons são formados por quarks. 3 quarks cada um. E já se fala nas cordas. Então, existe aí muita coisa aí que nós ainda não temos condições de entender. Tem ideias muito interessantes que falam do monismo, porque a fonte de tudo é o fluido cósmico universal, tá? O fluido cósmico universal, que é o pensamento do Criador.
me parece muito difícil de entender que o fluido cósmico universal ele se biparta em elemento espiritual e elemento material. Não sei se vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Porque o pensamento de Deus ele é corpuscular. O fluido cósmico é corpuscular. Então, esses corpúsculos, penso que são os espíritos no seu primórdio, que vão passar por períodos aí na faixa da inconsciência total, no reino intratômico, vamos colocar assim, tá? Mas isso é especulação, isso é teoria. Nós não temos como fazer essa afirmação. Sim. Júlio. Se vocês quiserem, por exemplo, estudar um assunto que vai quebrar os paradigmas, não é polêmico não, tá? É quebrar os paradigmas e colocar para pensar, estuda esse livro aqui, ó. Evolução e Vida, do Wagner Gomes da Paixão. Tá dando para todo mundo ver aí? Wagner Gomes da Paixão. É um livro fino, de dissertações sobre É difícil. Evolução. Eu acho que vale a pena ler, tá? É complexo. Quem me chamou foi a Elana. Vai embaralhando, sabe, esse tema aí, esses elementos aí, porque a princípio dá a ideia de uma coisa simples, mas não é tão simples. Não. E aí eu queria ver com vocês o que vocês acham se esses elementos eles se completam, se a gente pode pensar dessa forma. No caso do princípio inteligente com o princípio material. Se completa como? O que você quer dizer com isso? Porque, assim, o princípio inteligente, ele independe do material ou não, ele depende do material. Até um certo ponto da evolução depende, porque precisa reencarnar, precisa dos mundos materiais para progredir. Então de uma depende... forma... porque vamos colocar da seguinte maneira. Tem gente que pergunta assim, por que Deus não criou todos os espíritos perfeitos? Se Deus criasse os espíritos perfeitos, não haveria razão para a existência de átomos. Porque o princípio inteligente está ali organizando o átomo. Sim. Então, o que seria? O universo seria o quê? Seria uma pintura. Então, e não está sendo dito que o princípio inteligente ele é formado de matéria quintessenciada? O que é a matéria quintessenciada? O que é isso? É a matéria quintessenciada. É como se fosse a matéria transformada a mais sutil possível, né? Sim. Então, porque se ele tirasse aqui o artigo definido, se ele disser é matéria quintessencial, você até pode inferir que é outra coisa. Uhum. Mas como ele diz é a matéria quintessenciada, porque a matéria é energia. A matéria, como nós entendemos, não existe. Matéria é energia. E energia é intermediária entre espírito e matéria. Quando nós vamos, por exemplo, estudar o perispírito é um intermediário entre espírito e matéria, porque ele é eletromagnético. Ou seja, ele é matéria em outra faixa vibratória, porque tudo é energia. Vocês perceberam? Matéria é energia concentrada. Energia, propriamente dita, é matéria fluida. É tudo uma coisa só, matéria e energia. Por que não o espírito? Em termos de partícula aí finitesimal, certo? São ideias, tá, amigos? Aqui não quero... São ideias. O assunto é complexo. E
Você pensa, por exemplo, na condição de Jesus, por exemplo, para vir até a Terra, parece que dá a entender que é um processo inverso, né? Para que ele pudesse materializar, porque se ele é um espírito perfeito, inclusive na sua condição aí do princípio inteligente, né? Que já é mais do que assim, a sutilidade na forma. Então, para ele reencarnar, esse processo é como se fosse também assim esse processo inverso. Falando de Jesus para Jesus? Sim. Existe uma ideia aí que Jesus precisou de 1000 anos para preparar a sua encarnação na Terra. E isso é muito interessante porque nós encontramos na Bíblia de Estudo Genebra, Bíblia protestante, quando você vai lá pegando a Bíblia de Estudo Genebra, vai estudar lá o Gênesis, o fenômeno, não, Êxodo, Moisés perante a sarça ardente, naquele fenômeno lá do encontro com Jeová, que conversa com, e para os hebreus é o próprio Deus, que conversa com Jesus, com Moisés ali naquele por aquele fenômeno. Os protestantes da Bíblia de Estudo de Genebra consideram esse Jeová que conversa com Moisés como sendo Jesus na sua pré-encarnação. Presta atenção na ideia que os protestantes lançam, que dá realmente, corrobora uma ideia que perpassa no movimento espírita, pelo movimento espírita, de que Jesus preparou-se durante 1000 anos para encarnar. Certo? Eu acho que esse pedaço do trecho do Livro dos Espíritos, a gente fica assim, muito assim, né, de fazendo conjecturas. Lógico que a gente não tem muito parâmetro assim conclusivo para chegar à conclusão. Nenhum. Mas eu acho que a origem deve ser uma só. Meio que a origem é Deus, né? E se a gente traz em nós um DNA divino, né? Um elemento, uma centelha divina, né? Como a gente diz, que aos poucos a gente está descobrindo, eu acho pouco provável que Deus tenha criado alguma coisa que fosse ficar sempre aquela mesma coisa. Porque a gente percebe que no mundo o dinamismo ele é contínuo. Tudo aquilo que não se transforma, ele morre. Não tem jeito, né? E no livro, no Instruções Psicofônicas, no capítulo 38, acho que é do Lourenço Prado, que ele fala da matéria. Aí ele fala da matéria desse jeito. A matéria que nos obedece ao impulso mental é o conjunto das vidas inferiores que vibram e sentem. Então, você tem aqui, vibram o átomo, né, no seu elemento lá, material, e sentem, como as plantas, por exemplo, como um animal, por exemplo, né? Então, deixa eu repetir aqui. A matéria que nos obedece ao impulso mental é o conjunto das vidas inferiores que vibram e sentem, a serviço das vidas superiores, que vibram, sentem e pensam. Então, indicando aí um processo evolutivo. Eu também acho que que passa pelo estágio material e, de alguma forma, a gente não sabe como. Por exemplo, nós, a gente aprende no Livro dos Espíritos. Até a forma humana são princípios inteligentes, né? São a criação inteligente do universo lá. Sim. Um determinado momento, a gente adquire consciência de si próprio. Adquire uma razão, pensamento contínuo, inteligência. Como que isso acontece? Não sabemos. É um mistério. Não sabemos. Sim. Por enquanto, não sabemos. Chega lá
Chega lá um momento na evolução do princípio inteligente, nas faixas lá dos animais, em que vai surgir o primeiro pensamento. E com o primeiro pensamento você tem um lampejo de consciência, evidentemente. Qual a origem disso, certo? É um mistério. Muita coisa temos ainda para estudar, para aprender. E isso que é vamos colocar assim, o grande barato da evolução, porque o dia que acabar o material de aprendizagem, o que eles vão fazer no universo? Aqui, mas isso não vai acontecer não, porque eles falou aqui que Deus está criando até hoje e criando sempre. Sim. E nos deu, por misericórdia, a eternidade. Né? Então, se ele está criando, agora que nós estamos conversando aqui, quantos milhões e milhões de planetas e princípios estão surgindo? Infinitos. Então, assim, o trabalho ele infinitos. Em qualquer momento do tempo que você colocar, infinitos. Infinitos. E o trabalho que nos aguarda, ele é contínuo e cada vez mais complexo. Cada vez mais complexo. Né? Sem dúvida. Então vamos ler aqui o comentário que Kardec fez sobre essa questão 82. Dizemos que os espíritos são imateriais porque, pela sua essência, diferem de tudo que conhecemos sob o nome de matéria. Um povo de cegos careceria de termos para exprimir a luz e seus efeitos. No tempo de Kardec não se sabia que matéria e energia era a mesma coisa. Sabia? Não se sabia disso. Uhum. O cego de nascença se julga capaz de todas as percepções pelo ouvido, pelo olfato, pelo paladar e pelo tato. Não compreende as ideias que só lhe poderiam ser dadas pelo sentido que lhe falta. Nós outros, verdadeiros cegos com relação à essência dos seres sobre nós outros, somos verdadeiros cegos com relação à essência dos seres sobre-humanos, ou seja, espirituais. Não os podemos definir, senão por meio de comparações sempre imperfeitas, ou por um esforço da imaginação. Que é o que nós estamos tentando fazer aqui. Ou seja, isso aqui é um assunto, com todo respeito, não adianta muito especular sobre ele, não. Vamos entrar no ramo da filosofia pura aí, ó. Não vamos chegar a lugar nenhum. Exercício mental. 83. Os espíritos têm fim? Compreende-se que seja eterno o princípio de onde eles emanam. Mas o que perguntamos é se suas individualidades têm um termo e, se em dado tempo mais ou menos longo, o elemento de que são formados não se dissemina e volta à massa de onde saiu, como sucede com os corpos materiais. É difícil de conceber-se uma coisa que teve começo, possa não ter fim. Resposta. Há muitas coisas que não compreendeis, porque tendes limitada a inteligência. Olha só, hein? O que os sábios daquele tempo tinham que escutar da boca dos espíritos? Durma com barulho desse. Mas é diferente dele falar que você tem a inteligência limitada. Sim. Certo? É diferente? Não acho. Eu acho. Você só inverteu. Não, em português. Em português, claro, você só inverteu a ordem, mas é a mesma coisa. Eu não acho, não. Não é questão. Aí você está entrando no achismo, eu não acho. Aí é achismo. Não. Pergunta então para o professor de português se tem diferença de significado. Há muitas coisas que não compreendeis porque tendes a inteligência limitada. O meu entendimento. Muitas coisas que não compreendeis porque tendes limitada a inteligência. Para mim é a mesma coisa. Para mim, né, não. O meu pensamento é o seguinte: a nossa inteligência não é limitada, ela é ilimitada. Não.
Ela é ao infinito. Não, mas aí Ela você tá usando um sofisma aí, você não está usando, tá usando. Não, não, eu estou Aqui. tentando falar o que eu entendi. Não, peraí. Ele está falando aqui do homem Deixa eu só falar o que, deixa eu só falar o que eu homem do entendi. século XIX. Vamos polemizar, não. Não, Não vou não vou polemizar, polemizar, não. não. Eu só estou trazendo o que eu compreendi. O que eu compreendi. Deixa eu só falar o que eu compreendi. Não, eu vou deixar. Vou abrir uma licença para você e vou deixar. Depois passa uma borracha e pronto. Deleta. Acabou. Aqui, ó. Eu entendi assim. Somos criados simples e ignorantes, porém, com a potência divina toda dentro de nós. Então, Deus é isso que nós estamos vendo. Nunca seremos Deus. Nunca. Então, a nossa inteligência ela é ilimitada. Ilimitada. Porque sempre vai ter uma coisa a nos desafiar. Se Deus está criando sempre, ele está sempre criando um desafio novo para nós. A submeter a nossa inteligência. Tá, mas isso aqui não está dentro desse contexto aqui, não. Não, deixa eu só terminar, então eu vou cortar o que eu estava falando. Filosofando aí. Ela é ilimitada, ela é ilimitada, porém, ela se encontra limitada pelo nosso estágio evolutivo, no qual nos encontramos. Está limitada pelo corpo físico ali do século XIX, que tem também um arcabouço acadêmico. É isso que ele está dizendo. Bom, então tá. É isso que ele está dizendo. Ele está conversando com Hipólito Leão Denizar Rivail, pedagogo, cientista do século XIX, que tem um grau de conhecimento acadêmico, uma limitação de vocabulário naquele contexto. É isso, não tem como você está fazendo uma extrapolação assim bem absurda do contexto aqui do assunto. É uma extrapolação absurda. Certo? Porque você fala assim, ó, há muitas coisas que não compreendeis, porque tendes limitada a inteligência. Há muitas coisas que não compreendeis, porque tendes a inteligência limitada. É a mesma coisa. O homem corpóreo, ser humano, biológico, cérebro. Aí você está extrapolando. Não, então, olha só. Então, deixa eu dar um exemplo. Se eu falar para você, tá, ô Júlio, eu não vou te explicar isso não, porque sua inteligência é limitada. Não vou falar isso com você agora, sua inteligência é limitada. Não vou falar, não. Entendeu? Entendi. Eu posso não ter o conhecimento. Eu não tenho conhecimento. A minha inteligência é limitada pelo arcabouço de conhecimento que eu tenho. Então, tudo bem. Ele não está falando aqui de termo filosófico, não. Ele está falando aqui de concreto. Você está entendendo? Ele não está falando aqui do espírito que tem um potencial infinito. Ele está falando aqui do homem encarnado no corpo. Nós temos inteligência limitada. Isso é fato. Limitada pelo Ô, Júlio, quem quer dizer alguma coisa sobre isso? Nas questões anteriores que foram feitas aí, várias vezes ele fala, por exemplo, em relação a Deus, que nós não temos condições de compreender. Limitação da inteligência. Exatamente, isso que eu ia falar. Isso está relacionado à inteligência, né? Sim. A capacidade temos um potencial enorme, mas nós não temos hoje como desenvolver esse potencial. Hoje não temos. Júlio. Nós não conhecemos o que é o átomo, os espíritos, os cientistas estão lá vendo o átomo. O átomo está lá no acelerador de partículas, estão bombardeando. Eles estão vendo, mas não tem como explicar. Não tem como entender as origens. Então, tem uma limitação. Tem um potencial? Tem. Mas nós estamos trabalhando aqui com concreto. Diga lá, Hernani. Eu acho o seguinte, eu vejo dessa forma também. Você não tem essa inteligência, esse conhecimento cerceado, não é isso. Você ainda não adquiriu. Você não chegou a essa evolução. Não está vivendo aqui. Não existem nem palavras ainda para explicar aquela ideia. Sim. Entendeu? Então tem uma limitação. Desenvolvimento, né? Ela tem pleno desenvolvimento. Mas tem limitação. Você tem a limitação. Você tem a limitação
científica, que tem um limite. Você tem a limitação do vocabulário, que tem um limite, não tem palavras. Então, tem uma limitação. Senão você já seria um ser perfeito, só estava sendo desafiado. Não, você está em evolução. Quem não tem limite? Jesus, os espíritos puros, não. Jesus não tem mais limite. Exatamente. Mas nós somos ainda limitados. Limitado pelo Emmanuel, por exemplo, dá mais ou menos uma ideia disso, dessa limitação, quando ele diz assim, ó, que lá no livro Pensamento e Vida, confinados, falando da mente, confinados em que nos encontramos entre a animalidade e a angelitude, nós definimos a mente como sendo o campo da consciência desperta, o campo de trabalho em que o conhecimento adquirido permite operar. Limitação. Nós somos limitados. Animalidade e angelitude. Nós estamos compactados aqui. Ó. E a mente é uma faixa de serviço em que o conhecimento adquirido permite operar. Então tem a limitação do conhecimento. É por isso que nós não podemos perguntar, por exemplo, sobre Deus. Nós não lemos sobre isso aqui, sobre Deus, que nós não temos como saber, não foi dito lá? Então, nós temos uma limitação ainda. Aí, ó, há muitas coisas que não compreendeis, porque... tá, essa é a questão que a gente respondeu, né? Sim. 83, O tempo todo ele fala isso, que a gente não tem condição de entender, de saber. Isso permeia todo o livro dos Espíritos. Quando nós estudamos aqui já sobre Deus, por exemplo, sobre a criação, então... Aí falou da questão da matéria, do princípio inteligente também. Exato. Não pode aprofundar, né? Porque nós não temos palavras para falar dessa nuance, dessa matéria quintessenciada aqui. Nós não temos palavra para explicar isso. O que eles estão querendo dizer com isso? Vamos lá. Mundo normal primitivo. Os espíritos, 84, os espíritos constituem um mundo à parte, fora daquele que vemos? Sim, o mundo dos espíritos, ou das inteligências incorpóreas. Qual dos dois, o mundo espírita ou o mundo corpóreo, é o principal na ordem das coisas? O mundo espírita, que preexiste e sobrevive a tudo. O mundo corporal poderia deixar de existir ou nunca ter existido, sem que isso alterasse a essência do mundo espírita? Aqui é uma pergunta retórica também, porque nós não concebemos um universo sem mundo corporal. De certo, eles são independentes, contudo, é incessante, está vendo aqui, ó? Contudo, é incessante a correlação entre ambos, porque um sobre o outro incessantemente reagem. Então, uma pergunta aqui puramente filosófica, que eu penso assim, não tem muito sentido uma pergunta dessa, certo? Com todo respeito. Mas naquele tempo, no século XIX, talvez fizesse sentido, certo? Mas nós hoje, por exemplo, vamos dizer assim, nós poderíamos cortar essa pergunta e colocar outra? Acho que nós poderíamos, não poderíamos? Com todo respeito. Sem querer aqui desrespeitar. Aqui, amigos, o espiritismo não tem dogma. Os espíritos ficam chateados com nossos questionamentos, não, tá? Se algum espírito ficar chateado com o questionamento, é porque não é espírito superior, não. Vamos tomar cuidado. Aí nós temos que tomar cuidado com esse espírito aqui. Alguma dúvida aí? Alguém quer fazer um comentário? Só lembrar que ele fala mundo corporal, né? Isso. Ele fala mundo corporal, ele não fala mundo material, né? Sim.
Mas convenhamos é a mesma coisa, não? Isso que eu ia falar, a Não, mesma coisa. você pode ter matéria e não ter corpo. Você pode ter o Plutão, os planetas não são corpos físicos. Não, mas mesmo assim, ué, você concebe o universo sem corpos orgânicos? Não, também não. Se o espírito precisa da matéria para evoluir, tem que ter o corpo. Tem que ter. Então, sim, é uma pergunta assim, retórica, eu entendo assim. Naquele tempo era pertinente fazer, porque qual o conhecimento que eles tinham? Eles não tinham o conhecimento que nós temos hoje, certo? Não tínhamos as obras de André Luiz, por exemplo, embora aí muitos não aceitem, mas nós admitimos tranquilamente. 87. Ocupam os espíritos uma região determinada e circunscrita no espaço? Estão por toda parte, povoam infinitamente os espaços infinitos. Tendes muitos deles de contínuo ao vosso lado, observando-vos e sobre vós atuando, sem o perceberdes. Pois que os espíritos são uma das potências da natureza e os instrumentos que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais. Nem todos, porém, vão a toda parte, por isso que há regiões interditas aos menos adiantados. Então, por exemplo, aqui nessa pergunta, naquele tempo, poderia ter sido perguntado sobre como que os espíritos vivem, como que eles se agrupam, como são as organizações do mundo espiritual. Ficou vago. Aí dá abertura para aqueles que não admitem as colônias, porque o Kardec não falou, os espíritos não falaram de colônias no livro dos espíritos, perceberam? Essa é a polêmica que existe no meio espírita, numa minoria, tá? É uma minoria. E a mesma com relação aos órgãos do perispírito que trata André Luiz. Então, são duas questões que eles não admitem. Existência de colônia, embora já no tempo de Kardec mesmo, os espíritos já falassem em outras obras de colônias, de cidades espirituais. Não foi as colônias não foram invenção que veio pela pena de Francisco Cândido Xavier, não. Já havia informações sobre essas colônias anteriormente. Nós vamos trabalhar mais isso aqui quando nós chegarmos aí na vida. Não vamos pular, não vamos atropelar o assunto, não. Nós vamos ter a oportunidade de falar disso da vida espiritual, do intervalo entre as existências, tá? E lá nós vamos poder trabalhar mais essas questões aí. Bom, como o nosso tempo já está avançado, não vamos entrar aqui no próximo tema, não. Vamos ficar só por aqui. Quem mais quer fazer comentários sobre o que já foi estudado aí? Alguém quer trazer mais alguma coisa? Ficou alguma dúvida? Ficou alguma dúvida. Essa interação aí, limite entre matéria e espírito, ficou dúvida, mas nós não podemos resolver isso agora. Diga lá, Hernani. Eu só quero tirar uma conclusão aqui do que o Arthur tinha perguntado, a questão de pular etapas. Essa colocação sua foi exatamente sobre os reinos ou sobre já na questão da evolução humana como espírito? Não, porque eu acho que... Pois é. Eu entendi. As duas coisas. Já poderia surgir num mundo mais evoluído? Você fala o princípio inteligente, o espírito? Sim. Não, o espírito... Se ele surgiu num mundo mais evoluído, ele passou etapas. Não, o desenvolvimento do princípio inteligente é o mesmo. Átomo, vegetal, animal, hominal. Posso falar um negócio? Pode. Eu acho que a sequência ela é idêntica para todo mundo. Senão haveria privilégio. Sim. O que vai diferenciar aí é o tempo que você fala a sua sequência. Aí é mérito seu. Sim.
Eu tenho que passar por aqui. Você pode até ficar no extremo. Um espírito que precisou só de uma encarnação e ele aprendeu tudo e foi embora. Pronto, tudo bem. Mas ele passou pela encarnação, entendeu? Ok. É o que eu penso. Só para ficar bem claro, né? Os espíritos são muito nítidos, muito claros, que uma encarnação só não basta, tá? Não basta, eu sei. Só Só para exagerei. exatamente, não exagero. É porque é uma lei, isso é uma lei universal. As leis são universais no universo, as leis são as mesmas. Já tem físico que diz que, mesmo tendo em vista aí multiversos, que são as teorias mais recentes, que eles dizem que as leis físicas são as mesmas, em todos eles. Então, Depende. é unidade na variedade. É. A lei é uma só. O sistema de evolução é uma. Agora, tem livros psicografados aí complexos, tá? Tem um certo livro aí que fala que o espírito dele ele passa mais rápido pela sequência. É umas ideias esdrúxulas que surgem aí de vez em quando aí. Eu já li isso aí numa obra aí. A ideia esdrúxula. Da mesma forma que quando se cita que no perispírito você tem os órgãos, a gente lembra que esses órgãos eles vão agir de uma forma diferente dos órgãos físicos, né? No plano espiritual, Sim. né? Você não vai ter um fígado lá com sangue, com cirrose, né? E o que a gente às vezes vê livros citando dessa forma, né? Deformando, alterando aí o entendimento, né? Mas apesar de que os espíritos eles desencarnam com as doenças que eles tinham. Desencarnam com as doenças que eles tinham. Precisam recuperar no mundo espiritual. Sim. Precisam recuperar no mundo espiritual. No capítulo 3 do Evangelho, no item 19, Progressão dos Mundos, fala aqui um pedacinho que complementa isso aí. Quem pudesse acompanhar o mundo em suas diferentes fases, desde o instante em que se aglomeram os primeiros átomos destinados a constituí-lo, vê-lo-ia a percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas de degraus imperceptíveis para cada geração. E ia de oferecer aos seus habitantes uma morada cada vez mais agradável à medida que eles próprios avançam na senda do progresso. Então, é um processo mesmo de evolução, né? Não tem como pular etapa. Não, né? E aqui na questão 365, você vai encontrar lá, o espírito progride em insensível marcha ascendente. Insensível. Por isso é que nós, estudando o que tem sido revelado nas nossas reuniões sobre aquelas existências, particularmente de uma pessoa, existe uma coerência na linha psicológica quando você estuda as personalidades, entendeu? Porque a marcha é insensível. Você vê que é a mesma personalidade de fato, é o mesmo espírito, com as mesmas tendências, as mesmas... Perceberam? Uhum. Porque se você porque tem linhas de existência de determinados elementos aí que circulam no movimento espírita que não tem coerência nenhuma. Não tem Aí eles estão rasgando o livro dos espíritos para poder fazer uma adaptação forçada. Então existe uma sequência lógica. E é insensível mesmo. Então, como o Luiz muito bem diz, não existe o que é má etapa, existe você não complicar a marcha. Porque nós complicamos a marcha quando entramos no reino animal, no reino nominal. Quando a razão se desenvolve, nós começamos a entender as leis, aí nós vamos seguindo mais os desejos, os impulsos, aí nós complicamos a marcha, geramos imperfeições, aí nós geramos desvios.
saímos daquela evolução em linha reta. Também tem um equívoco quanto à evolução em linha reta, porque tem gente que acha que a evolução em linha reta o elemento vai ser bonzinho desde o princípio. Não. Não é isso, não. Ele seguiu, ele não complicou a marcha, não desenvolveu imperfeição. Certo? Nós vamos trabalhar isso mais à frente. Aqui eu só dando uma ideia, porque o assunto não é fácil de falar. Não falava, não. Diga lá, Arthur, o que foi? Inclusive, Júlio, ele pode até recair, né? Ele não é, ele é infalível, né? Quer dizer, ele não é infalível. Então ele pode, assim, não é recair, não é bem o tempo, porque o espírito não retrograda. Ele estaciona moralmente, intelectualmente, não para de avançar. O progresso intelectual efetua sempre. Que é a questão do 785. Mas moralmente ele estaciona. Então, quando ele estaciona e o mundo vai passar para um outro estágio, ele está estacionado moralmente, então ele é levado para um mundo adequado. Mas ele é naquele mesmo patamar, não tem. Tem uma queda, entre aspas, quanto ao plano social. Não, eu estou falando em relação, por exemplo, se ele está ocupando um mundo de regeneração e por algum motivo ele tem algum desvio, ele pode voltar para a expiação e prova. Mas ele não está voltando, é porque lá no mundo de regeneração ele não avançou. Ele permaneceu na expiação e prova, então ele vai para expiação e prova, que é o lugar dele. Exatamente. Muito bem, esse assunto é um assunto vasto, evidentemente, né? É uma questão de palavras aí também, decair ou não decair, mas o que tem que ficar claro para nós é que não há o espírito não retrograda. O que ele adquiriu não perde. Isso que é o ponto importante, porque é uma segurança, certo? Que nós temos, que nós não vamos perder o que já conquistamos até esse momento. Muito bem. Mais algum comentário para a gente encerrar? Quem faz a prece? Faz a prece, hein, Luiz? Assim, ué. Então vamos serenar nossos corações, né? Depois de um bom debate, de um bom estudo, né? Que trouxe muito clareamento para as nossas dúvidas, né? Aquilo que ficou é porque não é o momento, sabemos disso, mas que cada um de nós saia dessa reunião fortalecido, reequilibrado mentalmente, emocionalmente, para que possamos continuar a semana de uma forma positiva e que ao final desse estudo possa ter plantado em cada um de nós o desejo, né, e a alegria de estarmos aqui na próxima semana dando continuidade com outro livro. Somos muito gratos a Deus pela oportunidade que Ele nos deu da vida, a Jesus, nosso amigo, que nos trouxe tanto ensinamento, sobre o qual nós estamos debruçados tentando compreender, a doutrina espírita, que nos ajuda a esclarecer, e aos mentores de cada um aqui presente. E que essas energias que nos envolvem, nos abraçam, que nos acolhem, né, que nos traz consolo e esperança, que ela se estenda a todos os companheiros do grupo que não participam dessa reunião, e a toda a humanidade necessitada, como nós, tanto encarnado quanto desencarnado. Agradecendo ao Senhor, que possamos estar sempre contigo, na medida em que o Senhor sempre está conosco. Que assim seja. Assim seja. Seja. E seja, gente. Boa noite.